Gente, vamos lá então para a questão 7 da lista. É uma questão do ITA, em 2008. Certa quantidade de oxigênio, considerado aqui como um gás ideal, ocupa um volume VI, a uma temperatura TI e pressão PI. Então essas são as condições iniciais do nosso gás. A seguir, toda essa quantidade é comprimida por meio de um processo adiabático e quase estático, tendo reduzido seu volume para VF é igual a VI sobre 2. Indica o valor realizado do trabalho realizado sobre o gás. Então, algumas coisas que a gente precisa observar. Primeiro, é um processo adiabático. Se é um processo adiabático, significa que o calor envolvido no processo é igual a zero. É muito importante vocês terem isso muito claro na mente de vocês. Falou processo adiabático, calor igual a zero. Tá? Isso está muito bem resolvido na cabeça de vocês. A próxima coisa é o seguinte: ele fala que a quantidade de gás é comprimida. Isso significa que o trabalho aqui está sendo realizado sobre o gás. Então, na nossa primeira lei da termodinâmica, a gente tem que ΔU vai ser igual a Q menos o trabalho. Só que como o trabalho está sendo realizado sobre o gás está recebendo esse trabalho. Se o gás está recebendo esse trabalho, esse W aqui, que é o trabalho, vai ser menos W na realidade. Tá? Porque o trabalho está sendo recebido. Portanto, a primeira lei da termodinâmica fica que ΔU vai ser igual a Q menos trabalho. Menos com menos vai dar mais. Então, ΔU vai ser igual a Q mais o trabalho. Neste caso, em que o gás está recebendo esse trabalho. Tá? E como é um processo adiabático, esse calor aqui vai ser igual a zero. Tá? O calor envolvido no processo é igual a zero. Então, para este processo termodinâmico, a variação da energia interna vai ser igual ao trabalho. A primeira coisa que a gente precisa ter aqui em nossa mente. Perfeito? E mais uma questão que a gente precisa ter claro, que é o seguinte: ele fala de uma certa quantidade de oxigênio. E a gente tem que lembrar qual que é a fórmula do oxigênio. Oxigênio vai ser justamente O2. Então, essa aqui é a primeira parte do que a gente resolveu. A segunda parte, oxigênio vai ser O2. E O2, existem dois átomos de oxigênio. Se são dois átomos de oxigênio, a gente tem aqui um gás diatômico, certo? É um gás diatômico, que tem dois átomos. Se é um gás diatômico, a gente tem que o calor específico a volume constante, que é o nosso CV, né? O calor específico não, perdão, a capacidade térmica. Capacidade térmica a volume constante é dado por 5 meios de N sendo o número de mols, vezes R, constante de Avogadro. Tá? E a capacidade térmica, a pressão constante, vai ser igual a 7 meios de N R. Tá? Muito importante vocês lembrarem, para questões de ITA, IME, tá? Provas militares, é muito importante vocês lembrarem dessa informação. Tanto da relação das capacidades térmicas, quanto a questão de ser diatômico ou monoatômico. Se fosse um gás monoatômico, a capacidade térmica a volume constante, o CV seria 3 meios de NR, e o CP seria 5 meios de NR. Tá? Isso aqui para um monoatômico. Tá? Isso para monoatômico. Ok? E lembrando também, isso aqui é importante lembrar, que CP vai ser CV mais NR. Tá? Muito importante a gente lembrar dessas relações. Somente algumas lembranças dessas relações que são importantes em exercícios de termodinâmica em questões militares, em provas militares. Tá? E aí, beleza, tendo isso claro, a gente tem que lembrar também que a variação da energia interna de um gás sempre vai ser dada por CV vezes ΔT. Tá? Sempre. Ah, mas isso aqui é a capacidade térmica a volume constante. Esse não se trata de um processo de volume constante.
Ok, não se trata de um processo a volume constante. Mas essa relação serve sempre. Sempre. Mesmo que a fórmula seja a volume constante. Tá? Então a gente tem que lembrar que a variação da energia interna é dada por CV ΔT. Em outra situação, a gente pode discutir o porquê disso, inclusive em sala de aula, se vocês tiverem essa dúvida, podem vir e perguntar, que eu explico com mais calma. Tá? Mas isso que vai funcionar sempre. Então, beleza. Se ΔU é igual a CV vezes ΔT, a gente tem que ΔU vai ser igual... Quem que é o nosso CV? É 5 meios de NR. Então, 5 meios de NR ΔT. Esse é o nosso ΔU. E a gente tem aqui que ΔU vai ser igual ao trabalho. Certo? Isso aqui é igual ao trabalho. Então, o nosso trabalho aqui vai ser dado por 5 meios de NR. Quem que vai ser o ΔT? O T final menos o T inicial. Então, a gente tem esse cara aqui. Vou até fazer aqui com... Ó, a gente tem esse cara aqui, muito importante. Tá? Então, o trabalho vai ser 5 meios de NR, TF menos TI. Só que a gente não sabe quem que é TF e a gente não sabe quem que é TI. Na realidade, TI, a gente até sabe, o enunciado ele deu aqui, né? TI. Só que se vocês forem ver as alternativas, nenhuma delas tem TI explícito. Então, a gente vai ter que encontrar TI em função de PI e VI, que é o que as alternativas mostram. Então, vamos para a terceira parte aqui do nosso problema. A primeira a gente encontrou as relações aqui, né, de ΔU e o trabalho, que ΔU vai ser igual ao trabalho. Depois, a gente discutiu a questão do se o gás ser diatômico, encontrou aqui que o trabalho vai ser 5 meios de NR, TF menos TI. E agora a gente vai encontrar quem que é TF e TI. TI é muito mais fácil de se encontrar. Por quê? A gente tem que, na equação de Clapeyron, a gente tem que PV vai ser igual a nRT. Ou seja, dado um gás, esse gás vai ter uma temperatura, esse gás vai ter uma pressão e vai ter um volume. E essa pressão e volume vai estar associada a uma temperatura. Então, a gente tem que PI, que vai ser a pressão inicial, vezes VI, que é o volume inicial, é igual a nRTI. Ou seja, na pressão inicial e no volume inicial, o gás vai ter uma temperatura inicial. Isolando esse TI, a gente tem que TI vai ser igual a PI vezes VI sobre NR. Tá? Primeira relaçãozinha aqui que a gente vai ter. E aí, beleza. TI a gente encontrou. Agora falta a gente encontrar TF. A gente vai encontrar pelo mesmo jeito. A gente tem que PF vezes VF é igual a NRTF. Então, isolando TF, a gente tem que TF é igual a PF vezes VF sobre NR. VF, ele deu. Ó, VF vai ser a metade do VI, que é VI sobre 2. Então, a gente vai substituir aqui. TF é igual a PF vezes, vou fazer esse F mesmo, PF vezes VI sobre 2NR. Lembrando que, ó, substituir esse VF aqui, eu substituir por VI sobre 2. Ok, a gente tem essa relação de TF, só que esse PF aqui, a gente não tem, a gente não sabe quem que é, o exercício ele não deu quem que é esse PF. Então a gente tem que encontrar. E para encontrar, a gente vai para a próxima parte do nosso problema, parte 4, que aí a gente tem que lembrar de um cara que é o expoente de Poisson. Tá? Esse assunto do expoente de Poisson, vocês não veem no ensino médio, porque não cai em provas tipo Enem, FUVEST, Unicamp, não cai. Mas para provas militares, ITA, IME, AFA, enfim, eles cobram sim esse conteúdo. Tá? Visto isso, a gente vai deixar na playlist um vídeo só explicando da onde que vem esse expoente de Poisson. Tá?
Mas o importante aqui, se vocês quiserem, assistam aquele vídeo primeiro para depois voltar para a resolução aqui. Mas o importante é lembrar que esse expoente de Poisson a gente só pode usar em processos adiabáticos, tá? Isso aqui só funciona em processos adiabáticos, em outros processos que não é válido. E o que diz o expoente de Poisson? Que P vezes V elevado a gama vai ser uma constante. Assim como a gente tem a equação de Clapeyron, que é P vezes V é uma constante, a gente P vezes V elevado sobre T, né? Vai ser uma constante. Esse, no caso, P vezes V elevado a gama é uma constante. E esse gama aqui, ele vai ser quem? Vai ser CP sobre CV. Esse cara aqui pode aparecer também como T vezes V elevado a gama menos 1, sendo uma constante, tá? Dessas duas formas você pode utilizar num processo adiabático. E o gama é o mesmo, CP sobre CV. Neste caso nosso aqui, a gente está tratando de um gás diatômico. Se é um gás diatômico, quem que é o nosso CP? CP vai ser 7,5. E o CV? O CV vai ser 5,5. Isso aqui, então, vai dar, né? Gama vai ser igual a 7 sobre 5, portanto, gama vai ser igual a 1,4. Tá? A gente tem que o nosso gama aqui vai ser 1,4. Ok? Então, se P vezes V elevado a gama é uma constante, eu posso dizer que P inicial vezes V inicial elevado a gama vai ser igual a P final vezes V final elevado a gama. A gente pode dizer isso. Então, a gente tem que P inicial vezes V inicial elevado a gama é igual. P final a gente não sabe quem que é. V final a gente tem, que é metade do V inicial. Então, esse cara aqui vai ser V inicial sobre 2 elevado a gama. Então, a gente tem que P inicial vezes V inicial elevado a gama é igual a P final vezes V inicial elevado a gama sobre 2 elevado a gama. Esse V inicial corta com esse V inicial aqui. Então, o que sobra para a gente é o seguinte. P final vai ser igual a esse 2 elevado a gama passa multiplicando a P inicial vezes 2 elevado a gama. Tá? Encontramos essa relação aqui. Perfeito. Encontramos o nosso PF que a gente não sabe quem que é. Então, a gente pode substituir aqui nesse cara aqui, que é o nosso TF, né? Opa! Excluir aqui. A gente pode substituir no nosso TF. Então, a gente tem aqui, né? Portanto, a gente tem o seguinte. TF vai ser igual a PF vezes VI, tá? PF vezes VI. Então, o TF vai ser igual. Quem que é o nosso PF? PI vezes 2 elevado a gama. PI vezes 2 elevado a gama. 2 elevado a gama vezes VI dividido por 2 NR. Esse 2 elevado a gama dividido por 2, lembrando que esse 2 aqui é 2 elevado a 1. Como eu estou dividindo um pelo outro, né, esse gama aqui a gente tem que 1,4. Né? A gente encontrou o gama aqui. O gama é igual a 1,4. Então, o TF vai ser igual 2 elevado a 1,4 dividido por 2, a gente mantém as bases e subtrai os expoentes. Então, a gente tem que TF é igual a PI vezes VI vezes 2 elevado a 0,4. Isso tudo aqui dividido por NR. A gente tem essa relação aqui. Perfeito. A gente tem o TF, a gente tem o TI aqui que a gente encontrou, tá? Esse TI aqui eu vou até copiar aqui
e jogar lá. Ó, a gente tem o TF e a gente tem o TI. Com isso, a gente pode voltar à nossa equação aqui do trabalho, né? Que é o que a gente quer descobrir. Aqui, ó, o trabalho vai ser 5 meios de NR vezes TF menos TI. Então, a gente tem aqui a parte final do nosso problema, que é a nossa parte 5. A gente tem aqui o trabalho sendo igual a 5 meios de NR, TF menos TI. Então, o trabalho vai ser igual a 5 meios de NR. Quem que vai ser o nosso TF? Aqui, ó. TF é PI vezes VI, vezes 2 elevado a 0,4. PI vezes VI vezes 2 elevado a 0,4 dividido por NR menos o nosso TI, que é PI vezes VI dividido por NR. PI vezes VI dividido por NR. Eu vou colocar aqui o PI vezes VI por NR em evidência. Então, a gente tem que trabalho vai ser igual a 5 meios de NR vezes PI, que eu coloquei em evidência, nosso PI vezes VI sobre NR, coloquei em evidência aqui, vezes 2 elevado a 0,4 menos 1. Tá? Esse cara aqui corta com esse cara aqui. Então, o que sobra para a gente é que trabalho vai ser 5 meios de PI vezes VI vezes 2 elevado a 0,4 menos 1. Neste caso, o nosso gabarito aqui vai ser justamente a letra A, 5 meios PI vezes VI menos 0,1, letra C. Gabarito letra C. Perfeito? Aqui ele coloca, né, no parênteses aqui, ó, no PI vezes VI, mas é a mesma coisa, tá? Não muda em nada aqui que a gente fez. Perfeito? Então, é um exercício aí que trabalha esse expoente de Poisson. Não deixem de ver o vídeo que a gente preparou para vocês sobre esse tema, ok?